de diversas culturas. Ah, tá avisando que a reunião está sendo gravada. Está sendo gravada! Oficialmente está sendo gravada. E aí, trazendo um pouco de mim, né, assim, mudei muito durante a minha vida. Fui atravessada por muitas culturas, por muitos espaços, por muitas narrativas, e isso fez com que eu entendesse o quanto a gente tem que ter um pezinho do que é nosso, né, do nosso olhar, mas sempre chegar com um pezinho de cada vez em qualquer lugar que a gente for. E quando a gente vai fazer entrevista, quando a gente vai falar com as pessoas, independente da urgência daquilo que está acontecendo, se você é um agente da comunicação popular e você entende o quanto aquilo impacta o seu território, não é você que dá a voz da urgência, né? É a pessoa que dá, né? Teria sim, Beatriz, vou disponibilizar esses slides. Pode ficar tranquilo. E é isso. A comunicação popular, ela fortalece os laços, né? E quando a gente fala de fortalecer os laços, isso também envolve você com os outros projetos que você participa. Porque nem sempre, quando você é um agente da comunicação popular, você de fato faz parte de um grupo de comunicação. Às vezes é uma outra iniciativa que você está fazendo parte. E esse fortalecimento de laços também passa por aí, sabe? Impactar o território também é entender o quanto você consegue aprender com uma pessoa que não tem nada a ver com você. E o quanto você pode ensinar para ela também, né? O quanto juntos a gente consegue trocar várias coisas. E isso de fortalecer os laços é muito importante, tanto para a equipe quanto para quem está ali recebendo, né, essas produções de comunicação. Protege direitos também. A comunicação hoje ela tem um papel de praticamente eleger pessoas, né? Praticamente não, de eleger pessoas, de impeachment outras pessoas, de dizer que o SUS é ruim, as pessoas acreditarem, né, que o SUS é ruim, outras acreditarem que precisam proteger o SUS. Isso tudo é a circulação da informação, né? Como é comunicada a política pública. A melhor forma de acabar com uma política pública é ninguém saber que ela existe. Se você está no ônibus às 10 horas da noite e você é uma mulher, você pode pedir para o motorista parar em qualquer lugar. Se ninguém sabe disso, ninguém vai usufruir. E a partir disso, ela não vai existir mais. Então, para proteger qualquer política pública, para proteger qualquer direito da comunidade, a gente precisa proteger a comunicação também. A comunicação tem esse impacto no território, de proteger todos os direitos que a gente tem. A mobilização da comunidade também é um grande impacto assim do território. Uma ação que você faz de comunicação gera impactos gigantes. Uma das ações que eu me lembro, uma das últimas ações que eu fiz que me surpreendeu, que eu estava junto, né? Não faço nada sozinha, como já falamos aqui sobre comunicação participativa. Mas a última ação que eu fiz que me surpreendeu muito, que eu estava junto, foi uma ação que fizemos com o Lambi Lambi, e eu não achei que ia ter tanto impacto, porque eu já tinha feito outras ações com o Lambi Lambi. Eu não imaginei que isso ia fazer um grande impacto assim. Mas a gente colou alguns lambis de um evento que estávamos fazendo no Pedagoginga, né? E a partir disso a gente fez um Reels com esse lambe, com esses lambes colados. Se vocês entrarem lá no Instagram do Majinga Festival, vocês conseguem ver esse Reels. E foi um impacto tão grande, tantas pessoas chegando em mim falando: caraca, que vídeo legal, que vídeo lindo, nananana. Colaram num evento, ou falaram, mostraram para os pais ou para a mãe, porque era um lambe onde tinha um bonequinho que ficava andando assim, né? Colaram, fizeram um stop motion de um bonequinho, ilustraram assim, né? Um bonequinho e colaram esses lambes em sequência. Então no vídeo ele andava, né? Hoje, E aí falaram que. Oi? E aí, esse foi um impacto que eu não imaginei ter, né? Acho que Assim, tem alguém querendo falar alguma coisa.
Eu tô na dúvida se estão. Gente, fiquem à vontade, assim, eu tava É, procurando, porque geralmente tem esses negócios de levantar a mão, né? Mas eu acho que é muito tranquilo. Júlia tinha até já adiantado que vocês quiserem. Uma das coisas que eu fiquei pensando foi esse lambe-lambe que você falou, né? Dessa movimentação que torna uma coisa, você nem sabe o que que é, mas você olha só pela movimentação, né? Tipo, isso é muito interessante, como a rua comunica com a gente de todas as maneiras. muito. A gente nem faz ideia, assim. A gente mudou, né? Como a gente visualiza impacto depois das redes Na verdade, sociais. eu pego ônibus. Oi, Meu Vitor, Deus. você quer falar? Você quer falar, Vitor? Ai, peraí. Ah, gente, desculpa, eu tava com problema em entrar aqui na sala, minha internet caiu aqui, mas voltei. Desculpa. Fui ver agora que o microfone tá ligado. Não, tranquilo, de boa. Mas, pois é, a gente. Ah, o Israel viu o Rios do Najim, que massa, legal. É um rios que eu acho muito massa também. E foi uma das últimas coisas que a gente fez com o Lamb. A gente esquece como você estava falando, né, amiga? Tipo, a gente esquece, eu acho, assim, sobre a comunicação impressa, a comunicação visual, pós-redes sociais, né? Esquece o quanto a rua comunica com a gente. E isso é uma das coisas mais fundamentais para a gente entender os impactos no território, né? Visualizar as outras formas de comunicação, que são impressas também, né? E é isso. Nesse dia eu tive um retorno muito massa, assim, logo depois, de várias pessoas, né? Falando, caraca, que vídeo massa, nananana, que rios legal, gostei muito desse evento, mostrei para todo mundo, mostrei para minha mãe, estava comigo na parada, ó, mãe, eu não vou ficar fazendo besteira, não, vou para esse lugar bem aqui, aí mostrou o Lamb na parada de ônibus, sabe? Aí a mãe já mais tranquila, essas coisas, sabe? Acho que é importante a gente visualizar o quanto a rua conversa com a gente mesmo. Isso é um ótimo ponto. E o último ponto, assim, que eu queria trazer sobre isso de impacto do território, né? É o quanto a comunicação ela impacta trazendo esperança para as pessoas. A mobilização, ela envolve muitas vezes trazer esperança. Seja a esperança para comunicar a raiva, para organizar a raiva, né? Porque eu acho que a comunicação, quando ela surgiu, a comunicação popular, quando ela surgiu, ela teve esse papel muito importante de organizar a raiva de várias pessoas, assim, né? Junto com muitas raivas dos movimentos sociais também, junto com várias indignações de muita gente. E isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje, né? Saber organizar a nossa raiva, principalmente, né? Porque ela também é ancestral. E isso faz parte de se criar um movimento, né? Assim, e trazer a esperança envolve também fazer com que as pessoas sonhem, né? Eu falo muito que quando eu estou lá no Pedagoginga e tal, eu não estou atuando só com estudantes, mas estou atuando com sonhos de muita gente. Quando a gente está ali se reunindo para pensar o que fazer, é pensando o que fazer com os sonhos de muitas pessoas, né? Seja ele qual for. Então, entender que a figura do comunicador popular, na verdade, é essa figura, né? Alguém que escuta, devolve e mobiliza. Tudo num sapatinho, porque a gente também tem os nossos sonhos e esses sonhos, eles são em conjunto, né, com os sonhos dos outros. E isso é um grande coletivo, assim, de esperança, que é o que eu acredito muito para a comunicação popular. E é o que vem sido pregado para mim também com o passar desses anos. A partir disso, eu queria fazer essa pergunta para vocês, essa provocação para a gente conversar também um pouco mais. Assim. Eu acho que todo mundo tem histórias que ninguém conta, né? Todo mundo tem histórias que ninguém conta, ou histórias que nunca pensou em compartilhar, mas que na verdade seriam impactantes para aquele espaço, seriam impactantes para as pessoas ao seu redor.
Acho que quando a gente fala também sobre as nossas relações com as próprias redes sociais, né? A gente passou a acreditar que, poxa, você teve 50 curtidas numa foto, muito pouco. Ai, 50 curtidas numa foto. Cara, se tu falar para 50 pessoas que vai ter uma feijoada na sua casa, na moral, vai aparecer 50 ou mais. Então, assim, o que que a gente fala que impacta o nosso redor? Nem que seja para 15 pessoas, nem que seja para 7 pessoas, nem que seja para 3 pessoas. Se a gente ajudar a contribuir com a vida de uma pessoa, já é incrível. E esse é um dos papéis também da comunicação popular, né? E aí eu queria perguntar para vocês, caso vocês não se sintam confortáveis de colocar aqui, né, falar aqui no microfone, ou escrever no chat, tipo, sabe, anota assim num caderninho, tipo, sei lá, nem que seja por tópico para você lembrar depois, tipo, uma história que você acha que as pessoas deveriam conhecer. Mas é isso. Lanço aí a pergunta: que história da sua comunidade, do seu grupo, do seu território, do seu espaço, você gostaria que todo mundo conhecesse, ou que mais pessoas conhecessem, mais pessoas ouvissem falar? Gente, eu vou Calma que eu começar tô falando. pensando, porque é uma pergunta muito difícil. Vou começar falando uma coisa. É, eu sou de Vitória, sou do Espírito Santo, nasci lá. E quando eu era criança, ficavam falando que o Palácio Anchieta, que é um espaço lá histórico, né, do Espírito Santo, era amaldiçoado. E essa era uma brincadeira das crianças. Chegou um momento em que começaram a falar que tinha uma mulher que tinha morrido lá, e nananana. Um belo dia, um cara que tinha machucado a perna numa escada próxima do Palácio de Tietê chegou, entrou lá, entrou no banheiro e começou a gritar muito. E era de noite isso. E todo mundo começou a falar, tá vendo? É amaldiçoado mesmo, caramba, é amaldiçoado, é amaldiçoado, é amaldiçoado, é amaldiçoado, porque ele tava morrendo de dor. E essa foi uma história que eu lembrei e que me deu vontade de rir muito, assim, compartilhar muito, que, tipo, ninguém falou que tinha sido um cara que tinha machucado a perna, tá ligado? Demorou muito tempo para desmistificarem isso. O pessoal de um comércio que estava fechando, assim, uma loja perto que falou, cara, não, eu vi ontem uma pessoa que estava ali em situação de rua, isso foi, né, isso foi à noite, enfim. Mas ele tava ali, cara, tinha machucado a perna, ele entrou porque tava com dor e tal, nananana. E ninguém sabe dessa parada, as pessoas acreditam, tem gente até hoje que acredita que é um lugar amaldiçoado. E eu fiquei rachando muito o bico, assim, e pensando muito nas várias histórias que contam, né, quando a gente é criança, sobre os lugares que a gente mora, assim, que seria interessante a gente contar mais, ou até mesmo fazer uma parada zoando assim um pouco, né? Tem aquela história de que o Maranhão é uma ilha que tem a cabeça da serpente, que quando ele vai crescendo, a serpente vai crescendo, quando ela mordeu o próprio rabo, quando ela mordeu o próprio rabo afunda. Então, sei lá, né? Histórias de coisas engraçadas que contam pra gente, ou mesmo outras histórias mais subjetivas, né? Assim, que eu gostaria que as pessoas conhecessem mais e que vocês gostariam que conhecessem mais também, mas sobre o quanto a comunicação boca a boca ela impacta também, né? O próprio folclore brasileiro, assim, o quanto a comunicação boca a boca levou a gente até aqui, como eles contavam as histórias no folclore. Enfim, se alguém tiver aí para compartilhar também, deixa eu ver a no chat. Tem uma Oi, recente mais, pode falar. boa noite. Gente, desculpa, eu não vou conseguir ligar a câmera hoje, mas eu tive uma experiência até recente em relação a isso, que eu acho que super dialoga com os papos que a gente está tendo, porque eu estava numa aula da UNB, numa aula de teoria política moderna, e aí em algum momento o professor foi falar sobre associações.
E aí ele estava falando que no Brasil não existiam associações, tipo, a gente não tinha essa cultura de se associar pela comunidade, assim. Aí eu fiquei escutando o que ele estava falando e pensando que eu conseguia citar no mínimo 15 associações de periferias que eu conheço e, né, que funcionam em prol da comunidade e tal. Aí tanto que eu, né, engajei na aula para falar isso. E aí eu fiquei, tipo, gente, tem o Pedagoginga, eu acho que esse é um exemplo, assim, bem básico, né, de associação e tal, de movimento da própria comunidade para o bem próprio. E eu tava numa turma onde, acho que, sei lá, 3 pessoas conheciam, e eu sinto que na minha bolha isso é muito forte. Se eu falar Pedagoginga, tipo, muita gente conhece, teve gente que já participou, que deixou de participar, e é meio bizarro, assim, né, de que, tipo, eu sinto que teve uma galera que a primeira vez que teve contato foi com esse comentário que eu fiz na aula. E é isso, né? O que chega das nossas quebradas para essa galera do outro lado, né? E é isso, recente me fez pensar. Também fiquei curiosa sobre quem era o professor aqui entre a gente. Mas, enfim, se compartilhar, compartilha depois no Zap aí num grupo mais interno, né? Mas é isso, o que que chega das nossas quebradas nesse espaço? Acho que, não, tópicos de universidade, conversa com o professor, já ouvi cada coisa também. É absurdo, assim, né? Quanto mais acadêmico parece que a pessoa é, menos ela tem contato com a realidade, assim, né? Do que acontece e o que que não acontece. Recentemente, eu participei de um projeto no ano passado, retrasado, ou retrasado, não me lembro, que foi construir, junto com uma professora que hoje está me orientando, o mapa da mídia negra brasileira. E foi um projeto que passou para o Intercom, a gente foi apresentar lá em Goiânia, e foi muito engraçado, porque lá no Intercom, que é um grande congresso de comunicação também, né? As coisas elas são setorizadas. E aí, quando a gente foi falar de comunicação antirracista, tinha lá algumas pessoas e tal, e a gente saiu e tinha comunicação tecnologia muito perto, assim. E aí, né, aquele momento ali, networking e tal, conversando e tal, aí, pô, o mapa da mídia negra brasileira. Aí a galera, caraca, tem como mapear uma parada dessa? Tipo, tem tanta gente assim, não sei o que, não sei o que. E a gente tem. Tem sim, tem mesmo, juro que tem. Pior que tem. Então, o que que chega, né? Do que a gente está fazendo, do que a gente coloca, o que a gente não faz. E eu acho que essa é uma pergunta muito pontapé, assim, para começar a pensar, né, em como atuar com comunicação popular. Porque tem muitas coisas que a gente precisa ouvir para saber, né, contar. Então, se você ainda não sabe, mais ou menos, né, ou se você tem interesse, né, de participar de alguma coisa de comunicação ou de transformar isso em algum tipo de projeto, vale muito a pena. E essa é uma pergunta muito inicial. E ela vem também a partir de uma escuta, né, de uma observação do território, assim. Mas enfim, obrigada pelos compartilhamentos. Amei. Amei, Maísa. Não lembro o nome, mas manda depois. Entendi. Entendi. Deixa uma coisa mais. Deixa uma coisinha mais nossa. Eu gosto. É, peraí. Ainda pode falar? Pode. Inclusive, meu computador deu um piripaque aqui do Chaves. Então é o momento mesmo. Não tem a ver muito assim com o território de Sobradinho, mas é um exemplo que eu estou trabalhando recentemente. Eu sou fotógrafo, né? E eu estou lendo pesquisa que envolve socioeducação. E quando olha assim o recorte, por exemplo, dos jovens que fazem parte da socioeducação, a maioria são de pretos e pardos, da periferia de Brasília, e geralmente são lidos como pebas, e quem é aqui de Brasília sabe mais ou menos a característica. Basicamente é criminalização das pessoas periféricas, né? Essa compreensão de pebas, bandido. E aí, tendo esse papel dentro dessa pesquisa, no sentido de ter contato com esses jovens e conseguir contar a perspectiva da história deles, já que
muitas vezes eles não são vistos, não são olhados, não são ouvidos. Eu tentei trazer os aspectos no sentido positivo, de humanidade, das características que eles apresentam, de subjetividade, de família. Então, um exemplo de comunicação, do olhar que eu trouxe a partir da fotografia, de trazer, digamos assim, humanização para eles, e não essa leitura superficial de o criminoso, o pego, o bandido. Então, acho que é um exemplo, assim. Incrível, sensacional. Quero muito ver as fotos depois. É, Você fotografa pessoas de diversos espaços ou é de um território específico? Então, é um trabalho bem complexo, assim. Tem várias ramificações. Tem fotos mais acadêmicas de evento, tem um projeto pessoal meu que eu gosto de tirar fotos de pessoas negras. Enfim, tem fotos do território de Sobradinho também. Então, tem várias fotos dos grafites da Saída Norte, alguns. Enfim, eu exploro basicamente a linguagem visual de forma múltipla, assim, não tem especificidade do que eu trabalho. Então, Massa, muito massa. Parabéns pelo trabalho. É muito importante a gente saber colocar, né, a história das pessoas. E eu acho que o olhar da fotografia, ele comunica de um jeito tão diferente, né? Tão importante, tão impactante, assim. É um ângulo, é um olhar, é uma visão, é uma luz. São várias camadas para botar essa história para ser conhecida, né? Isso que você falou de como a gente compartilha a vida das pessoas me lembrou muito do Instagram VSB Invisível, que eu não sei se todo mundo conhece, eu vou deixar depois de indicação, de referência, mas conta a história de várias pessoas anônimas, né? Assim, entre aspas, pessoas que estão ali vivendo no Distrito Federal e que não têm suas histórias contadas. E esse é um projeto de comunicação que eu acho muito bonito. E vale muito a pena, assim. Depois, se você até quiser dar uma olhada, ele é um bom caminho, assim, também para ver, né, como as pessoas têm contado a história das outras pessoas através da fotografia. É uma foto e um texto de como é, de quem é aquela pessoa, né, como ela fala que ela é. Mas muito massa, Israel, parabéns qual é mesmo o pelo nome? seu trabalho. BSB Invisível. Deixa eu Qual é o confirmar nome se é. do. Calma aí. É isso, é arroba BSB Invisível _. Luiz agora até tem feito vídeos também, assim. Não se tratam de fotografias extremamente profissionais ou mesmo artísticas, né? São fotografias de cobertura, são retratos, assim, que fazem das pessoas ou de um espaço e contam uma história a partir disso, né? Eles relatam o perfil deles assim: histórias invisíveis contadas por pessoas consideradas invisíveis. Eita, Alonso, saiu o nome aqui do prof, ó, no chat. Mas esse é o BSB Invisível. E não são fotos artísticas, como eu comentei, né? São fotos feitas, acho que inclusive por dispositivos bem diferentes um do outro, assim. A ideia principal é a informação do que está sendo contado, né? Contar a história de pessoas que são vistas como invisíveis dentro de Brasília, dentro do DF como um todo. Mas é isso. Mais alguém quer compartilhar, trocar, Eu conversar, fazer algum gostaria de falar comentário? Pode. falando em histórias, assim, Sobradinho tem muitas histórias, né? Uma vez eu estava conversando com o Diego, né, que é o administrador aqui do Sobradinho, e ele me contou a história do Contagem e o porquê desse nome, né? Parece que na época né, pós-colonial, assim, e tal, aqui a gente sabe tem um córrego do ouro ali na Fercal, né? Então era um lugar que tinha muita mineração. E os caminhões, né, que vinham para
fazer a travessia aqui em Sobradinho passavam ali pelo Contagem para fazer a contagem justamente, né, do tanto dos bois que eram transportados, mas também do ouro que era levado, né? E aí o nome do lugar ficou conhecido como Contagem. Até hoje a gente conhece esse lugar como Contagem. Tem várias histórias, tanto da própria cidade, né, assim, de Sobradinho 2, quanto de pessoas, né? Tem algumas lendas urbanas que existem também, assim, em Sobradinho 2. Tem uma que é muito interessante, que, enfim, essa eu escutei há muitos anos atrás, eu não sei se é verdade, mas várias pessoas já confirmaram para mim essa história também. E como também foi recente esse acontecimento para mim, eu vou compartilhar com vocês. Ontem eu estava aqui na minha casa, né? Tô morando aqui no Sobradinho 2, e tinha uma mulher aqui próxima que estava gritando perto da minha janela. Só que ela estava gritando assim, um grito de dor, assim, de sofrimento. Eu percebi que ela estava passando por algum tipo de sofrimento psíquico ou alguma coisa do tipo, e ela estava fazendo gestos repetitivos assim. E aí aquilo foi me causando uma angústia muito grande, porque era muito tarde da noite, e ela estava aqui próximo da minha janela, e aí eu olhei assim, fiquei, né, naquela angústia, eu falei, cara, será que eu vou lá? Será que eu vou lá falar com ela? O que que eu faço? De que forma que eu posso ajudar? Será que existe algum serviço de saúde, assim, que possa vir aqui, né, de repente ajudar ela nessa situação de crise? Não sabia se ela estava sob o efeito de alguma substância ou se ela é uma pessoa com algum transtorno, que poderia estar tendo alguma crise. E aí eu gravei e pedi ajuda dos meus amigos. Falei, cara, isso tá me angustiando muito, o que que eu faço? E aí mandei para uma amiga minha, e ela me falou, cara, essa mulher, ela é esquizofrênica, é, vez ou outra você esbarra com ela por aí em Sobradinho 2. E, e aí eu falei, caraca, velho, eu acho que eu sei quem ela é pela silhueta, assim, né? Tava meio longe, eu não conseguia ver ela no registro que eu fiz e tal. E aí eu lembrei que há muitos anos atrás teve essa lenda urbana de que essa moça, que é uma senhora negra, ela doou tudo que ela tinha, a casa, o carro, tudo que ela tinha para a Igreja Universal. E isso deixou ela em situação de pobreza, enfim. E a família parece que foi lá e abandonou ela. E ela ficou numa situação muito de vulnerabilidade, assim, muito grande. E aí eu comentei isso com a minha irmã falou, caraca, eu não lembrava dessa história e tal. Aí meu primo também viu eu comentei com meu primo também, ele falou, cara, eu lembro dessa história também já ouvi falar dessa história. Aí, ó, o Israel também falando que é verdade. Então, realmente, não é uma lenda urbana, é algo que realmente aconteceu. E que, assim, na época que teve isso acontecido, eu conheci ela porque ela frequentava a igreja que eu ia. E ela era uma pessoa sã. Só que hoje, aparentemente, ela tá sofrendo, né? Eu não sei se por decorrência disso que aconteceu com ela, ela tá sofrendo desse transtorno, de várias moléstias, assim, né? E aí ontem eu fiquei num sofrimento absurdo, assim, aqui em casa, com ela, aqui na minha janela, ela tava fazendo vozes de choro, de grito, assim mesmo, de quem tava num sofrimento muito grande. E aí, né, a minha cabeça que tá sempre pensando em soluções e querendo ajudar as pessoas, já ficou imaginando, cara, deveria existir nas quebradas, deveria existir, né, se a gente tivesse um governo sério, né, que se preocupasse com a saúde pública, deveria existir uma parte específica ali na UPA que a gente pudesse ligar para ajudar pessoas que estão passando por alguma crise, que estão na rua, que estão passando por algum transtorno, para que a gente possa ajudar. Porque eu até fiquei com essa vontade de ir lá falar com ela. Só que várias pessoas falaram para mim, velho, não vai. Tipo assim, você não sabe como que ela vai reagir, você não tem preparo para isso, e realmente, não tenho. Eu acho que precisa ter um profissional que faça esse trabalho, né? Eu sou educador na AGPOP, mas eu não tenho formação nenhuma para dar conta de uma situação como essa. Então, é isso, assim, acho que Sobradinho 2 tem muitas histórias da própria cidade, a gente tem vários lugares históricos que a gente que é daqui não conhece, mas também tem muitas pessoas, né, e a Júlia falou do BSB Invisível, que são daqui de Sobradinho 2, que tem, velho, histórias absurdas, assim, histórias de vida muito, tanto pesadas quanto histórias muito bonitas também, e que a gente não conhece, né? Enfim, era isso, compartilhar essa Felipe, história. Oi. eu acho que essa mulher é bastante conhecida mesmo em Sobradinho e já tentaram ajudar ela, só que ela não quer de jeito nenhum, ela foge. Já uma vez quando a gente foi entregar sopa lá na UPA,
né? Ela tava lá na portaria da UPA, o pessoal da UPA já conhece, acaba expulsando ela de lá. É algo assim bem, bem triste mesmo, é um caso psicológico bem grave. E se a gente tivesse mesmo, né, o pessoal da UPA que é o melhor para atender, já tinham levado ela a vez para um atendimento psicológico mais especializado, mas o pessoal faz descaso com isso, né? Ô, Felipe, Oi, essa história aí é verdade mesmo. O meu tio Janiel, ele era da Universal, ele já mostrou essa história. E a gente, todo mundo aqui de Sobradinho 2 acho que já viu ela pelo menos uma vez. Esses dias ela tava aqui no matagal aqui do lado do comunitário e surtando sozinha lá. Minha mãe trabalha numa casa de acolhimento, né? Eu trabalhei lá também. E os pessoal do acolhimento, eles passam na rua pesquisando as pessoas, procurando pessoas, aí passa para o governo, aí o governo vai, pega o contato, faz tudo e manda para o acolhimento para ver se é aprovado e pode ser acolhida. E ela não quis acolhimento de jeito nenhum, entendeu? Pelo menos lá na uhum, casa. E na casa tem psicóloga, alimentação, banho, tudo, para ela ter um tratamento, pelo menos uma vida melhor, né? uhum. Então, acho que também é uma opção dela. É bom saber porque, assim, a angústia que estava me causando era muito grande, eu não estava conseguindo dormir. Então, é isso, né? Assim, a gente só consegue ir até onde a gente tem braço e perna para ir, né? E se várias tentativas de ajudar já foram propostas e ela não quis, não tem muito o que ser feito, assim, né? De fato. Mas, cara, foi assustador ontem, assim, ver ela aqui na janela, chorando, gritando, fazendo esses barulhos, assim me fez pensar muito nisso, sabe, Felipe? Assim, a necessidade de ter esses lugares de acolhimento. E depois, se você puder falar pra gente aí qual que é o nome do local e tal, pra gente se conectar também, né? Saber, porque sempre a gente precisa, né? é, Pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, assim, e precisam de ajuda, a gente poder indicar também, né? Bacana. O nome da casa é Berço da Cidadania. Fica lá no Serra Azul, na quadra 10, rua 10. Não sei se lá é quadra ou é rua que fala, mas é no Serra Azul, dentro do Serra Azul. Ela é grande, tem vários quartos, tem acolhimento de família, tem essa casa tem em Paranoá, tem em Planaltina, ela tem Crescido também, e tem várias outras casas aqui em Brasília. Por mais que passe despercebido, muita gente não sabe que tem essas casas, muita gente não sabe quem são as pessoas que trabalham com esse acolhimento, como assistente social, entendeu? Como monitor social. E, e acontece muito, o pessoal trabalha mesmo, o pessoal vai atrás, entendeu? E dentro da casa tem horário de sair, de entrar, porque tem gente que estuda, tem gente que trabalha para tentar conseguir a vida de alguma forma, sair da vida que está, né? Tipo de rua, morando na casa, depender dos horários de regras. Aí tem alimentação completa, de manhã até de noite. É bem legal a casa. Aí pessoas com situações muito ruins de drogas, igual a dela também, tem pessoas de todos os tipos. Cara, muito importante esse trabalho. Berço da Cidadania, o nome, né? Berço da cidadania. Fica no Serra Azul e tem Planaltina também, São Sebastião e Paranoá. Massa, bom saber, já anotei aqui. Obrigado. Massa, bem importante esse trabalho, hein? É, Anotei aqui também. Isso já fica de um questionamento, né? Assim, existe algum projeto, algum documento que mapeia, né, os serviços de assistência psicossocial dentro do Distrito Federal, né? Se não, nós, né, que buscamos aí trabalhar com comunicação popular, não podemos pegar um projeto assim para desenvolver coletivamente, né, com outras pessoas de outros territórios, de outros espaços. Eu acho que é isso, é a urgência do que as pessoas precisam saber. Eu não conhecia essa casa, esse espaço. Inclusive aí, ó, tem vários lugares do DF, né? E eu acredito aqui que muitas outras pessoas não conhecem também, não conheciam também. Então, obrigada pela informação. Mais alguém gostaria de compartilhar? Ah, já que tá todo mundo contando, vou contar uma também. Posso contar uma da onde eu fui criado, que tá muito diferente hoje, né? Foi onde eu passo uma parte da minha infância e um relato da minha vida mesmo. Rapidinho.
Pode sim. É, eu passei uma boa parte da minha infância, adolescência, assim, lá no Buritizinho. Não sei se todo mundo que conhece o Buritizinho, fica abaixo do CD4, abaixo do R10, aqui em Sobradinho 2. E antes de ter o Buritizinho, lá era tudo barro. Lá era vários campos de barro que rolava de futebol amador. E abaixo desse barro, desses campos, tinha um corgo, um mato lá com corguinho, que muita gente, inclusive, matava a aula para poder ir para esse corgo. E, e lá também era um lugar onde a gente que era criança, mais menor ali, né? Era um lugar de que a gente brincava de tudo. Então, hoje quem vê não imagina que o Buritigem já foi assim, que era um espaço de lazer pra gente se divertir, que tinha campo de futebol e hoje é só casa, não tem mais nada para você fazer lá. E é isso que eu queria falar sobre o Buritigem, né? Que ele tá muito diferente. E um relato da minha vida é que, não vou expor o nome da loja, né? Mas ela fica de frente à feira. Eu fui comprar um brinco, eu fui comprar um cordão para pôr tipo na cintura, assim, que eu ia pra uma festa de 15 anos. E eu tava lá com um irmão meu, que hoje ele não tá mais entre nós, aí tava a gente escolhendo as coisas lá. E quando eu peguei esse tipo de cordão para mostrar como eu ia colocar, o dono da loja, ele tipo me empurrou, me deu um tapa assim e me acusou de roubo, de um monte de coisa. Aí eu fui, chamei minha tia e a Tati, e a Aline, que são minhas tias, e elas foram lá na loja, derrubaram a loja ao avesso. E ficava de frente à delegacia, foi o maior bafafá. E depois disso nunca mais teve nada, né? Tipo, acusação, esses negócios assim, sei lá, pensou na cor, pensou no bigode, sei lá, no jeito de se vestir, jeito de falar. E inclusive eu voltei lá essa semana, depois de muitos anos que eu não passo lá, não olho na cara do dono, o dono meio que tem vergonha de mim, parece. E me tratou super bem, deixou todo mundo de lado, tava minha mulher e meu filho também, ele esqueceu que tinha minha mulher e meu filho na loja e as outras pessoas. Ficou dando muita atenção para mim, eu nem queria papo. E não foi legal o que ele fez. Na hora mesmo, se eu pudesse matar ele, eu tinha matado. E, e era um relato que aconteceu comigo de um bocado. A indignação é muito grande, né, quando esse tipo de situação acontece com a gente. Eu acho que é importante entender como o que fazer de fato depois disso, né? Depois que a gente é atacado, que sofre algum tipo de violência. Acho que a própria comunicação é uma boa ferramenta, né, de organizar a própria raiva. Eu já vi em vários momentos, em vários espaços, várias pessoas compartilhando situações que estavam vivendo e tendo uma espécie de acolhimento, de ajuda para entender o que tinham acabado de viver. E eu acho que é isso, a gente tem muitas ferramentas importantes para serem usadas a partir disso. Sinto muito que você tenha passado por essa situação. E vamos entender aí essas ferramentas para a gente utilizar elas das melhores formas. Inclusive, depois desse acontecimento, eu Mas, nunca mais agi da mesma forma. Se você ia pegar alguém, eu pedia para a pessoa, eu peço, né? Quer dizer, eu pergunto às vezes se eu posso entrar na loja. Eu, tipo assim, posso ver isso, posso fazer aquilo? Pergunto, tento fazer de tudo para não parecer que eu estou tentando roubar, igual foi o caso que o cara achou que eu estava querendo roubar. Então, hoje, até hoje, desde isso aconteceu tem uns 6 anos atrás, até hoje eu sou muito diferente ao entrar numa loja. Seja se for na feira, seja se for no shopping, não importa o local. Eu sou muito diferente por causa disso e como hoje eu sou uma pessoa mais madura e muito mais corajosa, eu tenho medo também do que eu possa fazer. Então, para evitar, eu prefiro agir dessa forma hoje. imagino, os impactos são gigantes, né? A gente nem tem tanta dimensão assim do quantos impactos isso pode causar em alguém com o passar dos anos. Mas é isso, obrigada por compartilhar. Mais alguém gostaria de compartilhar algo?
Bom, é isso, gente. Passando então para o próximo tópico, né? Como que a gente faz, então, na prática, isso da comunicação popular? Uma coisa que eu já tinha falado antes, né, e que eu reitero aqui, é que para escolher o que falar, para escolher o que fazer, para saber como escolher as suas pautas, para entender, né, em que área você vai atuar, até mesmo para entender qual das ferramentas você vai usar, se é fotografia, se é o audiovisual, se é o jornalismo, se é o texto, de uma maneira geral, se é a ilustração, se é o design, se é o grafite. Com tudo isso vem a partir da escuta e da observação. Observar o espaço ao nosso redor nos inspira, ao mesmo tempo nos revolta em alguns momentos nos dá raiva, em outros momentos nos dá medo, e tudo isso faz parte de como se construir enquanto agente da comunicação popular. Então, observar tudo o que vem acontecendo no seu território com muita atenção é a base de tudo isso. Escutar as pessoas também é muito importante, né? Escutar as dores, as potências e as soluções do povo. E entender essa escuta é também entender que quando você for comunicar, você não vai comunicar o que você escutou, mas o que você de fato pegou daquela informação, né? Vou explicar melhor. Quando a gente vai comunicar algo com o nosso olhar, ele tem que ser sobre o que a gente enxerga. Quando a gente vai comunicar a partir da comunicação popular, a gente vai fazer com o nosso olhar aquilo exatamente que a gente escutou, porque é participativo. Então, a gente escuta das pessoas, tem outras visões dentro desse grupo que estão montando essa informação para chegar em um resultado legal, com responsabilidade, com cuidado, com atenção às informações, com atenção ao que as pessoas trouxeram. Para quem está fazendo entrevista, por exemplo, quem busca fazer entrevista com outras pessoas, muitas vezes os próprios agentes da comunicação não têm qualquer responsabilidade emocional em entrevistar uma pessoa que às vezes acabou de viver um trauma, que ainda está entendendo ali como vai ser aquele trauma, que ainda não sabe muito bem como o que fazer com aquilo. A gente vê diversas entrevistas que dão calafrios, assim, tipo, de pessoas, né, indo lá entrevistar uma mãe que acabou de perder o filho, que vê uma pessoa que está ali, acabou de sofrer um acidente, viu um ente querido sofrer muito, viu uma pessoa que ama muito estar sofrendo muito no hospital, em qualquer outro espaço, e não tem qualquer responsabilidade emocional de chegar aos poucos ou mesmo de entender o tempo que aquela pessoa precisa para pelo menos conseguir se recompor o mínimo, porque o mais importante é comunicar o mais rápido possível. E na comunicação popular, eu acho que o mais importante é saber escutar e observar para aí sim comunicar, sabe? A comunicação ela não é mais importante do que a observação e a escuta. Elas vêm primeiro. Falando um pouquinho sobre formatos, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Para quem busca fazer isso ou já faz um pouco disso na prática, é muito importante que a gente entenda o quanto é legal testar coisas também. E testar coisas significa fazer com o que você tem. Se você não tem muito, é você testar fazer com o que você tem da melhor forma, sabe? Hoje em dia a gente tem muitos formatos, né, de se fazer comunicação. Comunicação perpassa por muitos lugares e a gente também tem muitas dicas técnicas para cada um desses formatos, para cada uma dessas áreas. Então, dá para se aprofundar, entender como vai ser legal fazer, né, da melhor forma com o que você tem. Eu listei aqui alguns formatos para se pensar a partir dessas perguntas que a gente já foi falando aqui durante essa nossa troca, esse nosso encontro. A gente já foi respondendo algumas perguntas. E a gente já tem aqui alguns exemplos de formatos também que a gente pode, né, tá aí desenvolvendo um pouco mais dessas respostas, desses projetos, né, de comunicação.
Então a gente tem aí o Reels, o TikTok, um fanzine. Não sei se vocês sabem o que é fanzine. Se não souberem, pode perguntar no chat, eu explico. Ilustrações de uma maneira geral, áudio, entrevistas informais, são formas de usar também. Lambi-lambi, como eu trouxe, textos, né, de uma maneira geral, podem ser de cunho jornalístico, pode ser de cunho poético mesmo. O próprio jornal comunitário, a gente tem vários jornais comunitários no Brasil que fizeram uma diferença gigante para o que a gente entende sobre comunicação hoje. Rodas gravadas, né? Esses são formatos simples de começar a experimentar, assim, né? O que a gente mais gosta dentro da comunicação, o que a gente mais acha legal na comunicação. No caso, a fanzine, então, legal. Zines são historinhas, assim, né? A gente consegue contar essas historinhas através de comunicação, de ilustrações. Algumas pessoas não sabem o que é, né? Legal. É uma forma mais acessível de montar um mini livrinho ilustrativo, sabe? Você consegue fazer uma zine com uma folha 4, por exemplo, assim, e deixar ela bem, sabe, ilustrada, pintada e etc, etc. E as pessoas conseguem fazer cópias disso, você consegue fazer, contar várias histórias, e é um formato muito legal para se distribuir informações rápidas ou contar uma história rápida, se você desenha. Aí, Eu tenho ilustrado! uma zine. Essa é feita do Pelo Morango. É preenchendo espaços entre nós. E vai preenchendo os espaços da folha. Isso, amo. Que linda! Nossa, eu amei. Amei muito, muito massa, parabéns. Mas sim, isso é uma zine. Tem como fazer isso também com coisas escritas. Se você gosta de poesia, tem interesse em fazer um projeto de comunicação para, sei lá, vender suas poesias, ou mesmo divulgar coisas que você acha importante, ou, enfim, um próprio espaço para se desenhar, como foi esse também, né, para ilustrar, fazer ilustrações ali à mão. A zine é uma ótima ferramenta e dá para fazer isso de forma acessível, assim, né? E divulgando aos poucos também, aos poucos conseguir, caso, né, você consiga ir fazer até mesmo uma renda extra para você, né? E divulgando aos poucos para as pessoas conseguirem comprar. Eu adoraria, por exemplo, ter essa zine do Preenchendo Espaço Entre Nós. Linda. Mas isso é uma zine, é um dos formatos que a gente tem hoje que são de fácil acesso, né, para se produzir comunicação. Gente, perdoa. Mas é uma das ferramentas que a gente tem. E quando a gente fala de formatos simples, né? O que eu mais acho importante, de novo, a gente volta para a etapa anterior, assim, como a gente constrói comunicação com o nosso olhar, com a nossa visão. A criatividade, quando eu estudo comunicação organizacional, né? E quando a gente chega numa aula de criatividade, eu já tive matéria sobre criatividade, por exemplo, a base da criatividade, para além de todas as outras teorias que vários teóricos, né, trazem, ela é um misto de técnica e a sua vivência. Ninguém tem a sua vivência. Você pode usar, pode testar diversos formatos, pode testar diversas tecnologias, inclusive, mas é isso. Para ser criativo, para fazer algo seu, com o seu olhar, com a sua visão, com a sua dor, com a sua potência, e, consequentemente, do coletivo que você está fazendo parte, consequentemente, da comunicação participativa que você está fazendo parte, é juntar a sua vivência com a técnica. Então, ambos precisam ser explorados. A pessoa que tem muita técnica em diversos formatos e não tem experiência de vida, ela copia muita gente. E isso acontece muito, inclusive, nas nossas quebradas. As pessoas copiam muito umas às outras porque a visão delas é condicionada de alguma forma. E a gente não precisa viver isso porque cada um tem, de fato, a sua vivência. E isso pode ser explorado.
se você explora muito a sua vivência, consegue se entrar em certas jornadas de autoconhecimento muito legais, jornadas coletivas também muito legais, vale muito a pena explorar formatos diferentes para as suas produções. E formatos diferentes, eles vêm também com inspirações diferentes, né? E isso dá para se ver tanto em inspirações de histórias de vidas diferentes, como inspirações técnicas diferentes. Então, explorem, assim, mas sempre tendo esse cuidado, sabe? Essa visão de se enxergar primeiro e enxergar a técnica para conseguir segurar os dois. Que a ideia não é ter, né, aqui 15 Christopher. Não, tem o Christopher que fez isso e vai estar ali produzindo aquilo que ele fez porque é dele, assim. Tem o olhar e a visão dele. Bom, alguns exemplos aqui que eu trouxe, né? Eu acho que quando a gente fala sobre exemplos e inspirações, a gente tem que entender, como eu falei mais uma vez, sobre o que nos inspira em histórias de vida e o que nos inspira em técnicas. Um dos jornais que eu sou mais apaixonada, assim, que é de comunicação popular, é o Voz das Comunidades. Ele é um jornal do Rio de Janeiro. Quem criou ele foi o René Silva. Eu acabei não colocando o nome dele no slide, mas eu posso mandar um documento que eu fiz também, que eu coloquei mais referências para vocês verem. E o René ele começou esse jornal com 11 anos, lá no Complexo do Alemão. Para quem não sabe, né, o Complexo do Alemão lá no Rio de Janeiro, ele é composto por 13 favelas assim diferentes. E ele começou esse jornal lá, contando um pouco dos problemas sociais que aconteciam ali no Rio de Janeiro e tal. As pessoas elas iam na prefeitura já com o jornalzinho na mão, assim. Ninguém nem acreditava que um menino de 11 anos estava fazendo isso, né? Quando foi mais para frente, ele criou uma conta do Twitter com esse perfil do Voz e ele começou a twittar em tempo real tudo o que estava acontecendo durante a ocupação policial lá no Complexo do Alemão, e ele tweetava em tempo real. Chegou num nível assim que tinha uma repórter lá na Globo falando: e agora nós vamos acompanhar o René Silva com todas as atualizações do que está acontecendo na ocupação do Complexo do Alemão e tal. E a mãe dele tinha descoberto que ele tinha criado essa conta no Twitter, estava mal preocupada: caraca, você está expondo a gente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não pode, apaga esse negócio agora. E ele: não, beleza, eu vou parar de twittar. E a repórter falou: não sei o quê, não sei o quê. A mãe dele lá descobriu depois, né, assistindo TV, descobriu que o filho apareceu na TV. E a repórter ficou: gente, parece que tá tudo tranquilo lá no Complexo do Alemão, o René não tweetou nada. Esse foi o nível assim que chegamos com o Twitter dele. Esse jornal hoje é gigante, assim, ele é um comunicador muito importante também que a gente tem hoje no Brasil. Vale muito a pena vocês conhecerem depois o Instagram do Voz, verem um pouquinho do trabalho, entenderem também o trabalho do próprio René. E entender os impactos disso, né, para os moradores ali, assim. Ele conta muito, uma das minhas indicações que está nessa parte de referências que depois eu vou mandar para vocês também, é o TED dele. Ele faz um TED Talk, não sei se vocês sabem o que é um TED Talk. Se não souberem, pode comentar aí também no chat que eu falo um pouquinho mais sobre. Mas ele faz um TED só sobre isso, assim, sobre a história dele. Ele tem vários discursos interessantes também sobre como foi para ele começar e como foi para ele mudar também com o passar do tempo, né? Porque hoje em dia a gente já não tem mais jornais impressos, então como trabalhar essa comunicação assim? Então vale muito a pena, é uma das minhas indicações. Uma outra referência que eu trouxe aqui também foi o Cacique Raoni, né? Mais uma vez falando um pouco sobre oralidade e as outras formas de comunicação. Ele é uma grande liderança indígena que a gente tem hoje no Brasil e que, cara, esteve muito ao lado da comunicação popular em diversos momentos e
É muito importante a gente visualizar isso também, né? As várias barreiras que ele teve que ultrapassar, assim, para estar no lugar onde ele estava. Já tive uma oportunidade única, assim, de estar numa agenda com ele no STF, junto com outras pessoas e tudo. Eu fiquei nervosa de vê-lo, assim, na minha frente, sabe? A forma de conseguir impactar e tocar várias pessoas. Quem não conhece a história do Cacique Raoni, conheça a história do Cacique Raoni. Na verdade, ele é uma liderança mundial, né? Assim. Então, vale muito a pena entender a história dele, vale muito a pena entender toda a construção que ele teve e como ele ainda assim conseguiu se comunicar com tantas pessoas, as estratégias que ele teve para se comunicar com tantas pessoas. E eu coloquei aqui que eu não podia deixar de falar, né, do tal do Pedagoginga, que algumas pessoas aqui falaram. O Pedagoginga, ele é uma coisa que eu acho muito doida, assim, né? Porque começou com uma ideia tão específica, foi crescendo tanto para tantas áreas, né? Hoje, Pedagoginga trabalha com saúde, trabalha com educação, trabalha com cultura, trabalha com psicossocial, trabalha com muitas coisas, né? Com muitas áreas. E o Pedagoginga teve um processo também que foi passar pela pandemia de um jeito muito bonito. E eu acho importante a gente visualizar isso também, né? Assim, como que a comunicação popular ela impacta as pessoas, inclusive porque a gente está falando sobre outras áreas que não só comunicação, né? É legal fazer um jornal, é legal se transformar num tipo de veículo, né? Mas é legal também a gente estar dentro de coletivos que estão discutindo educação popular, cultura popular, ferramentas, né, de mobilização, como a gente tem aí o Levante, como a gente tem esse próprio projeto aqui, os Jovens Defensores Populares. Então, entender a construção de projetos como o Pedagoginga e de outros também, né, dentro da comunicação popular, vale muito a pena. Então, conhecerem um pouco mais aí, vão lá stalkear quem já conhece, stalkeia o Pedagoginga lá ver, as coisas antigas, sabe? Para visualizar assim, o crescimento ou não, o que que você faria diferente, né? O que que você faria com o seu olhar. Eu coloquei aqui, mas não está abrindo. Não vai abrir aqui, mas eu tinha colocado uma referência de um videozinho, né, mostrando um pouquinho sobre como o olhar ele faz diferença, né? O que é a gente fazer as coisas com o nosso olhar. Quando eu falo de fazer as coisas com o nosso olhar, e isso é uma coisa que quem já fez alguma coisa de comunicação pode falar aí na prática, né? É porque quando alguém pede algo para você fazer, ela não traduz assim como vai ser a produção final. E quando você pensa em algo que você vai fazer, também não traduz o que é a produção final. E eu acho que o mais importante desse processo é continuar fazendo, sabe? Porque o seu olhar é mais importante nesse caso. A técnica a gente desenvolve com o tempo, independente da área que você queira atuar, independente da área que você tenha curiosidade de atuar. Todo mundo diz isso, né? Isso é muito clichê, mas se é clichê é porque vale a pena. Mas se você fizer todo dia um pouquinho, ou com a frequência que você puder, um pouquinho, mais concentrado naquilo, ativo naquilo, isso vai se reverberar, né? O importante é ter, de fato, o seu olhar, é ter a sua vivência, é ter aquilo que bate dentro do seu peito, que pulsa no seu peito. E aí, mais uma telinha laranja de pergunta e trazer um pouco assim também, né, que às vezes a gente tem uma visão meio específica, né, do que é contar algo que incomoda, ou o que é contar algo que inspira.
E fazer coisas individualmente faz muito isso, a gente ter uma visão muito específica das coisas. Existe inclusive um livro sobre isso que veio de um TED, né, que chama O Perigo da História Única. Ele também ele também entra assim nessas referências. Não está no documento que eu vou enviar, mas também entra nessas referências. É um livro bem curtinho e que vale muito a pena a gente ler assim para entender o que é a construção de um olhar, né, que a gente tem do que a gente fala. Uma vírgula muda uma frase, um ângulo diferente muda um vídeo. Tudo tem possibilidade de mudar as coisas, né? Assim. E eu queria saber se vocês, sabe, conseguem visualizar isso, assim, coisas que marcaram muito, assim, de alguma forma marcaram e que poderiam ter sido faladas de uma outra forma, poderiam ter sido faladas de um outro jeito. Nesse eu gostaria de começar falando que quando eu estava na comunicação da Combi, né, uma coisa que me apertou muito, assim, enquanto a gente estava nas comemorações e nas celebrações das Olimpíadas, foi como estava sendo construída a comunicação das Paralimpíadas. E eu fiz um texto sobre isso muito indignada, assim, né? E as pessoas estavam visualizando por um olhar específico de, poxa, dessa vez tem um pouco mais, né, de comunicação sobre isso. E, de fato, tinha um pouco mais de comunicação sobre isso. E o meu texto estava falando que tinha um pouco mais de comunicação sobre isso, mas que as pessoas não tinham sequer respeitado a história das pessoas que estavam ali participando, sabe? Como estavam respeitando as pessoas que estavam participando das Olimpíadas. Isso não tem a ver com o público, mas como a comunicação tinha sido feita naquele espaço. É legal que a gente construa, mas a gente tem que construir com responsabilidade. E isso foi o meu olhar que eu queria trazer sobre aquilo, né? É importante a gente celebrar os avanços, mas não aconteceu dentro dos manuais de redação e dentro do respeito ético que uma pessoa jornalista tem que ter para construir um texto como aquele, porque as pessoas não são qualificadas. Não, é o mesmo redator, o mesmo chefe de redação, a mesma pessoa que faz tal e tal e tal função. Era de fato sobre não querer falar sobre a história daquelas pessoas. Então, independente de certos avanços, o olhar que eu queria trazer para essa história foi isso. Assim. E eu sei que começa uma pergunta mais difícil e que às vezes a gente fica borbulhando a mente. Tá tudo bem se também ninguém quiser compartilhar, não quiserem trazer, mas acho que é um bom pontapé também para se entender da onde vem, sabe, o seu olhar, assim, o que você acha importante trazer, porque o que você pensa, né? Sobre aquilo que você traz, qual que é o seu olhar, a sua vivência, a sua visão sobre aquelas coisas. Fica aberto, para caso alguém, né, se caso alguém quiser falar um pouquinho, mas eu entendo que essa é uma pergunta mais interna também. Mas enfim, vou dar uns minutinhos aí. Eu lembrei de um fato, assim, que teve um tempo na época das campanhas, que aí é isso, assim, quando você trabalha nas campanhas, trabalha todo mundo ali junto, direita, esquerda, então você acaba pegando conversa de todos os lados, assim. E aí tinha uma mana que estava trabalhando, assim, já era na terceira campanha que ela trabalhava pro governador Ibanez. E toda vez era muito num sentido de que ela ia trabalhar, porque ele prometia para todas as pessoas que estavam entregando panfleto, alguma coisa, que ia dar um cargo digno, alguma coisa assim, caso eles ganhassem, sabe? E aí era a terceira vez que ela estava trampando com ele, com essa proposta, assim, com essa ideia de que isso seria possível, o que traz muito aquela coisa de mesmo a gente divulgando que, velho, isso é mentira, já faz é o terceiro mandato que tá aí e nada muda, mas muito naquele lugar de que eles conseguem, mesmo mentindo todo ano, trazer isso assim para a comunidade de agora você pode confiar. E eu acho que é isso, assim, ver de outro olhar no sentido de
se a gente não mudar, a história vai se repetir o tempo inteiro, assim, sabe? E aí traz essas indignação, né? Nossa, traz muita indignação. E é um processo tão a pequenos passos, né? É exatamente por isso que precisa ser coletivo, assim. Precisa rolar uma união grande, porque é muito fácil acreditar em mentiras financiadas, né? Olha isso, tipo, é muito simples para. Ah, é complicado. Fiquei indignada aqui desse lado também. É complicado. Mas é isso, assim. Mais alguém quer compartilhar algo, lembrar de algo? Se não quiserem falar, também tem o chat. Se não quiserem botar no chat, tudo bem também. É, mas é isso, gente. Exercitem assim, né? Ah, Como. Pode falar, desculpa, pode falar. Júlia. É porque eu não sei se tem muito a ver com a sua pergunta, mas pelo que a Adri me falou, me lembrou muito uma coisa que... Muitas coisas que eu queria falar, na verdade, é que eu com vergonha, mas enfim, tentar resumir um pouquinho. É a respeito porque, enfim, eu tento me comunicar em meio da moda e eu tenho muita dificuldade ainda em conciliar a minha visão e como eu pego a minha visão e transformo isso em um projeto, isso em uma linha de, assim, como designer mesmo, né? Tipo, de uma criação. E aí, nisso que a Adri tá falando, me lembrou de uma coisa que acontece muito. Eles promovem muito a favela. Por exemplo, teve essa última negócio da Rabani que eles fizeram, que foi da marca Rabani, né? Eles fizeram como posso falar, uma produção assim, propagando a favela, e eu achei muito legal e tal. Só que aí depois, aí sim, eu achei muito legal quando isso aconteceu, eu falei, velho, finalmente a favela sendo mostrada assim mundialmente. Mas aí depois eu fui conversar com um amigo, né, o Guilherme, e enfim, a gente ficou falando, velho, mas tipo assim, é engraçado que já essa propaganda da favela, mas tipo, a favela não lucra com isso. Acaba que só quem lucra é a Rabani. E aí, tipo, um tempinho depois eu vi chegar a Carol Belta, que é, enfim, que é outra influência, assim, ela é muito nessa área da moda, assim, no Instagram, ela postou, foi uma postagem assim, do passinho à passarela, a favela inspira, mas nunca lucra. E ela faz essa crítica, né, falando que, tipo assim, beleza, a favela tá lá sendo mostrada, mas na hora da direção de arte, na hora do figurinismo, na hora da até a professora que fez os passinhos lá, tipo, nenhum desses pessoas eram especificamente negras, não eram nenhuma pessoas da favela. Então, é isso que eu tô falando, tipo assim, eu queria contar com outro olhar. E chega esse meu amigo Guilherme, ele tá fazendo uma coleção que é a respeito disso, né? Que a roupa não é feita só pelo designer que desenha ela, é feita por uma mão de obra todinha. Ele quer mostrar isso numa forma de estilo dele, sim. Aí eu achei isso muito bacana, né, da parte do Guilherme e tal. E é isso que minha visão é que eu gostaria de mostrar é, melhor. Ah, enfim, é isso. Não sei explicar. Explicou muito bem. Obrigada. É isso. É esse. Eles estão ali, é sempre muito legal, né? A favela é muito legal, assim, a partir do momento que eles estão lucrando com isso, com essa moda, com esse estilo, com os cortes de cabelo. Eu vi recentemente, inclusive, eu não lembro se foi uma coleção agora, ou se foi tipo assim, uma espécie de editoria, sabe? Que tinham algumas pessoas famosas, assim, tipo, comendo um pastelzão. E aí foi isso, roupas bem de quebrada e tal. E eles lucram horrores com isso e vão vender isso super caro, assim, uma parada que
que veio da mente de uma pessoa que estava ali buscando fazer outra coisa com aquilo. Isso que você falou é muito, muito, muito importante, né? E o quanto a gente consome também dessas grandes marcas. Isso é muito legal, muito importante, assim, de se refletir. Mas é isso. Obrigada, Manuel. Alguém mais quer compartilhar algo, trazer algo para discussão? Acho que agora eu vou passar para o próximo ponto. E aí, uma outra dica que eu acho que envolve qualquer trabalho, né? Assim, em território, e que vai ser um ciclo repetitivo na nossa vida. E quem quiser fazer da comunicação ou qualquer outro trabalho, assim, que vai ter a sua vivência, que vai ter a vivência, né, participativa de um coletivo, a entender que é esse ciclo. Partir, voltar, repartir. Partir, voltar, repartir. Observar as coisas ao redor, onde quer que a gente esteja, estudar todas as possibilidades que a gente tiver e devolver isso para o território, né? Eu acho que esse é um ciclo que faz parte da comunicação, bem como a educação, bem como o ativismo de uma maneira geral. Envolve moda, envolve lazer, envolve transporte, envolve tudo que vocês quiserem fazer na vida. Eu acho que vai sempre ser sobre voltar e repartir de alguma forma, seja conhecimento, seja insumos, o que for, assim. E eu queria reafirmar essa frase aqui com vocês. E no mais, gente, saber se vocês têm mais algo para acrescentar, se vocês querem tirar alguma dúvida, se tem algo que vocês gostariam que eu falasse um pouco mais. Fica aí aberto, fica aí aberto. Mas é isso. Obrigada pelo encontro, obrigada pela nossa. O slide passou aqui que eu não tinha visto, gente. Foi mal. Mas é isso, obrigada pelo encontro. Eu queria encerrar com essa frase mesmo. Acho que quando a gente faz coisas coletivas e ser jovem, defensor e popular é ser coletivo também, né? Assim, é trocar uns com os outros. Então, fico legal. Agradeço pelas possibilidades aqui, pelas trocas que a gente teve nesse encontro. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem acrescentar algo, quiserem comentar alguma coisa, estamos abertos, né, aqui, tanto no chat como no microfone. Se não, a gente vai tirar uma fotinha, por favor. Tá permitido, Mariana? Deixa eu ver se ela ainda tá. Gente, também queria agradecer, Ju, principalmente você, Ju. Obrigada, assim, você contribuiu muito com esse debate. Acho que as coisas que você trouxe aproximou muito do nosso território que a gente está estudando, assim. E agradecer também a participação dos alunos que contribuíram também, que estão aqui. Como o Ju falou, não é fácil estar com a câmera ligada, isso é um desafio. E aí é isso, assim, que bom que você veio para inaugurar essa primeira vez, né? Tipo, a gente está inaugurando esse projeto, tá tudo muito novo para gente. Que bom que foi você uma dessas pessoas. Agradeço muito, assim, pela dedicação mesmo. Obrigada. Ai, gente, eu que agradeço. Eu fico assim, ó, apaixonada. Eu tô a chamada toda só passando pro ladinho aqui pra ver os rostinhos. Tem tanta gente com a câmera ligada. Tudo tão lindo. Obrigada mesmo, assim, todo mundo que está aqui nessa segunda-feira à noite, a gente se trocando, se vendo, se ouvindo. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui falando sobre tantas coisas incríveis que eu amo. Eu vou parar aqui de compartilhar para a gente se falar um pouco mais. Mas, no geral, é isso. Agradecer demais, assim, por esse espaço, pela abertura, por estarem confiando também em mim. Que agradeço.
É isso, gente. Deixa eu só tentar tirar uma fotinha, nossa. Podemos? Vocês ainda estão vendo minha tela, gente? Peraí que eu tô tentando tirar. Eu acho que não vai dar, não. Tira a si mesmo, a gente. Peraí. Ó, eu acho que eu consegui botar a cara de todo mundo aqui na minha tela. Se quiser, eu posso tirar um print. Por favor. Tá vendo que eu tô passando mal, né? Eu tô me sentindo, na moral, assim, tá sem condição aqui meu negócio. Cara, eu passo Eu já mal tô nesses meia hora horários, velho. sorrindo, velho, esperando a foto. Gente, perdoa, bom que treina a musculatura da bochecha. Mas vamos lá, hein? Então vamos. Ai, tanta gente linda, na moral. Na moral, lindos, todo mundo lindo. Você pode tirar essa foto pra gente então, Felipe, por favor? Bora lá, sorrisão. Você faz a contagem, então. No já. Já. Sacanagem. Prontinho, gente. Tirei a foto. Vou mandar lá no grupo, tá bom? Obrigado, Ju. Oi, Sou suspeito para pessoal! falar. Oi! 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 O meu nome é Davi. Oi, Davi! É isso, gente. Muito obrigada. Ótimo segmento aí de projeto para vocês de curso, né? Vão ter várias formações ainda bem massa. Agradeço aí pela troca. Tamo junto demais. Tudo de mais lindo e ótima semana pra gente. Beleza? Tchau, ótima semana. Obrigada. Gente, ótima semana para vocês. Um beijo, amores. Até segunda. Ótima semana. Beijos, beijos. Tchau, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Boa semana. Boa semana. Boa noite. Tchau, Dri. Beijo. Beijo. Beijo, gente. Boa 3 vezes noite. sim. Sim, sim, sim. É isso, gente. Vou mandar depois os slides lá. Tamo junto. Beijos. Beijo. Uhum.